Oi, estamos de volta para falar um pouco mais sobre a odontologia sistêmica. Normalmente eu inicio nossas aulas, nossos cursos com essa frase do Gandhi, que diz: se quisermos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova em cima da história que já existe, né? O Triângulo da Saúde, como a gente já falou da outra vez e está no nosso site, no Instagram, o Triângulo da Saúde é um triângulo equilátero cujos lados estão em perfeito equilíbrio. Toda vez que eu tenho um desequilíbrio químico ou emocional ou estrutural, eu vou desequilibrar os outros lados. Nós da odontologia tratamos especificamente da parte estrutural, mas nós mexemos na parte química e mexemos na parte emocional. Da mesma forma que o lado químico ou emocional vão interferir no estrutural. Balters, há muitos anos, já falava que no tratamento das anomalias dentofaciais, a meta é normalizar o espaço bucal funcional e não apenas corrigir a posição dentária e a relação maxilo-mandibular. O que isso significa? Exatamente o ponto em que a odontologia sistêmica se fixa em recuperar no nosso tratamento, que é o vazio bucal. A boca tem 3 dimensões: altura, lateralidade e anteroposterior. Essas 3 dimensões formam uma 4ª dimensão, que é o vazio bucal. Nesse vazio bucal é que nós temos a função. Por exemplo, a função da sala está no vazio que as paredes formam. Então, a maior parte da função ocorre no espaço vazio. Na boca, neste vazio, nós temos a língua. A língua, ela é um dos órgãos mais inteligentes que nós temos, porque ela escapa de pelo menos 42 pontinhas, né? Na hora que a gente fecha a boca, na hora que a gente fala, na hora que a gente mastiga. Então, ela é extremamente ágil. E essa língua, ela se adapta ao espaço vazio que nós temos. Então, se nós temos uma atresia bucal, ou seja, uma boca muito pequena, a língua vai se contrair, mas ela vai arrumar um lugar para ela entrar. Se ela vem para frente, por exemplo, a criança com uma atresia bucal fica com a língua para fora, nós mães somos as primeiras a falar: fecha a boca, põe a língua para dentro. E muitas vezes a criança está com a língua para fora porque a língua não cabe no vazio bucal. Então o que acontece? Às vezes ela vem para essa parte posterior da orofaringe, que é o único espaço vazio que ela vai encontrar. Com isso, ela pode tombar a glote sobre a epiglote e nós vamos ter uma diminuição do espaço vazio por onde passa o ar. O que acontece? A língua vai funcionar quase que como um garrote em mangueira de jardim. Quando a gente aperta a mangueira, o que acontece? A gente tem uma diminuição do volume de água, mas nós temos um aumento na velocidade dessa água. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter uma diminuição do volume de ar e com isso nós podemos ter um aumento da frequência respiratória, porque o oxigênio é o alimento mais importante do corpo humano. Nós ficamos vários dias sem comer e não morremos, ficamos alguns dias sem tomar água e não morremos, mas se a gente ficar mais do que alguns minutos sem respirar, nós podemos ter lesão cerebral até irreversíveis, né? Então, o que o corpo faz? Ele aumenta a velocidade da respiração, ele aumenta a frequência respiratória. Nós podemos ter o ressecamento da orofaringe, o que pode
facilitar o aparecimento das rinites, as corizas. A mucosa que recobre essa região é extremamente delicada. Então, com a agressão da frequência respiratória aumentada, a gente pode ter um aumento da produção de muco sobre essa mucosa para proteger essa mucosa. Nós podemos ter o aparecimento das fissuras na mucosa, o que pode gerar, então, as rinites, enfim, as patologias respiratórias. Quando essa frequência respiratória ocorre, nós vamos ter também uma diminuição do tempo do alvéolo na troca respiratória, na troca gasosa. O que acontece no alvéolo? A hemácia vem, retira o oxigênio que está no alvéolo e deposita o resíduo do metabolismo celular para ser eliminado pela expiração, né? Se eu tenho uma frequência respiratória acelerada, eu posso ter uma diminuição no tempo dessa troca gasosa. E isso vai interferir na oxigenação do corpo como um todo. Os órgãos vitais, tipo cérebro, coração, eles vão pegar o oxigênio disponível e vão usar. O órgão que mais vai sofrer é a pele, é o órgão periférico, porque ele é menos vital, né? Então, muitas vezes a gente vê um paciente com a boca muito pequenininha, os dentes muito apinhados, e a gente percebe esse paciente com muita erupção na pele, uma facilidade de ter erupção na pele em função da falta de oxigenação, e aí as bactérias anaeróbicas vão aproveitar essa situação. Além da parte respiratória e toda a interferência, né, dessa alteração na respiração, na frequência respiratória, a gente pode inclusive ter o fechamento dos brônquios e bronquíolos que vão dar asma, bronquite, etc. Nós temos também, no meio da musculatura facial, as glândulas, as grandes glândulas salivares, né? Parótida, sublingual, submandibular. Os ductos também estão no meio da musculatura. Se eu tenho uma musculatura contraída, o que pode acontecer é da gente ter uma compressão também em glândula salivar, o que pode gerar uma alteração na produção do suco salivar, um suco salivar mais ácido, tá? Esse suco salivar mais ácido, ele vai provocar um início da digestão já alterado, já ácido, favorecendo uma alteração no pH de todo o sistema digestivo. Outra coisa que é importante a gente observar, essas bolinhas amarelas que a gente vê aqui, é o sistema linfático. O sistema linfático, ele é onde estão os nossos órgãos de defesa, né? E também eles retiram do meio do tecido o resíduo do metabolismo tecidual e vão para os glóbulos linfáticos, gânglios linfáticos, e isso é eliminado. O sistema linfático não tem nenhum coração que impulsione a linfa para os gânglios. Uma das coisas que impulsiona a linfa é a respiração. Nós temos 2 movimentos abdominais que vão ajudar essa linfa a circular. Então, se nós temos, de novo, uma alteração na frequência respiratória, nós podemos ter também uma alteração na circulação dessa linfa, e isso pode influenciar o sistema imunológico do nosso paciente. Até aqui a gente falou da interferência química da odontologia, né? Do tratamento odontológico. Agora vamos falar um pouquinho do emocional. Nós sabemos que desde a vida intrauterina, o bebê recebe todas as informações da mãe, todas as emoções, todos os
as tensões, né? Isso o bebê percebe. Uma coisa que eu queria comentar é que muitas vezes no ultrassom a gente vê o bebê chupando o dedo. Às vezes a mãe, quando chega no consultório e a criança chupa dedo e a gente estimula a parar, porque é um hábito extremamente ruim, né? A mãe fala, mas ele chupava dedo desde a fase intrauterina. A maioria chupa dedo desde a fase intrauterina porque esse é um momento em que a criança suga e deglute o líquido amniótico e é o primeiro fator de desenvolvimento do sistema estomatognático. Outro fator que é muito importante é a amamentação. Nesse momento, é um momento em que a criança reconhece o único ser que ele conheceu durante 9 meses. Ele reconhece voz, ele passa a aprender que essa voz tem um cheiro, essa voz dá o prazer de saciar a fome dele, a fome orgânica e a fome emocional também, porque é um momento que a criança sente segurança, carinho, amor, e é um momento extremamente importante para o desenvolvimento saudável emocional dessa criança. Para nós dentistas, esse momento é extremamente importante, porque a criança vai estimular o desenvolvimento também do sistema estomatognático. Esse desenvolvimento é muito importante para a vida futura do bebê, né? Esse momento da amamentação. Em outros momentos nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Depois, durante o processo evolutivo, até o bebê ficar em pé, ele passa por vários estágios que são extremamente importantes, não só para a parte física, para o desenvolvimento físico e motor, mas também emocional. Então, é muito importante o bebê rastejar, engatinhar, começar a ficar em pé até a posição ereta. Isso na nossa anamnese é perguntado e é muito importante que ele passe por todas essas fases, porque essas fases significam o desenvolvimento do sistema nervoso central da criança. A gente aprendeu isso com a doutora Beatriz Padovan e no método Padovan se trabalha muito essa sequência de movimentos. Outra coisa que eu queria mostrar é que no diagrama da memória cortical nós temos um espaço para o sistema estomatognático enorme em relação ao fêmur, por exemplo, né? Então, na memória cortical, a gente não tem gravado o órgão em si pelo tamanho dele, e sim pela função dele, né? Então, o fato do sistema estomatognático ser tão grande dentro da memória cortical é porque ele acumula muitas funções. Agora nós vamos falar um pouquinho da parte postural. Eu estou seguindo a sequência da nossa anamnese quando o paciente chega no consultório. Então nós vamos perguntar sobre a saúde orgânica dele, sobre comportamento emocional, se mamou, quanto tempo, e vamos também fazer uma análise da postura corporal desse paciente. Então, por que a gente vai fazer isso? O crânio, a mandíbula, o ocioide, a cintura escapular e a cintura pélvica, eles estão ligados por um sistema de encadeamento muscular. Toda vez que eu tenho uma alteração de posição no crânio, eu vou interferir em toda essa cadeia, né? O que é cadeia muscular? É um sistema de encadeamento muscular funcional organizado por grupos musculares
que geram ligações mecânico-funcionais entre si. Então, se a gente pegar o esqueleto humano e você soltar, ele vai virar um montinho de osso. O que segura e dá forma e estrutura é o sistema neuromuscular. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que não existe sistema nervoso sem sistema muscular e nem sistema muscular sem sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai buscar o seu alimento, as substâncias neurotróficas dentro do sistema muscular, dentro do músculo esquelético, né? Então não existe um sem o outro. E esses dois sistemas é que vão dar a forma e a estrutura para o nosso esqueleto. Então, a gente vai analisar o paciente nesses níveis, né? A linha bipupilar, a linha da boca, dos ombros, da pelve, do joelho e dos maléolos. Nós usamos essa ficha que a gente recebeu de presente do Dr. Werner Schupp, que trabalha na Alemanha. Ele está em Colônia e a gente esteve lá com ele e ele nos deu em 1996 essa ficha que a gente usa até hoje, porque ela nos dá uma ideia muito boa de qual é a posição que esse paciente está. Então essa é a ficha que nós utilizamos na odontologia sistêmica. É uma ficha que o Dr. Werner Schupp de Colônia nos deu quando a gente esteve com ele, e essa ficha nos mostra aqueles planos, frente e costa, nos mostra a inclinação antero-posterior do paciente, do quadril do paciente, nos mostra o alinhamento craniano da linha média, e também nós vamos rever tudo isso depois que a gente faz uma mordida construtiva funcional no paciente. Então, a gente vai fazer essa mordida construtiva e vamos observar de novo todas as linhas que a gente estava falando. Aqui nós temos a paciente, a mordida habitual dela, com um desvio grande da linha mediana, e nós vemos o ombro dela, o ombro esquerdo mais baixo, a mão mais comprida. Aqui nós fizemos a mordida construtiva e ela está mais alinhada. Nós fazemos também um teste com o paciente deitado. Nós vamos observar a rotação sacral do paciente, o comprimento das pernas, dentre outras coisas. Vamos fazer a mordida construtiva e rever as alterações que esse paciente possa ter corrigido com a mordida construtiva. Isso nos diz se o problema do paciente vem do corpo para a boca, ou seja, um problema ascendente, ou se o problema é da boca para o corpo, que é um problema descendente. Isso determina a pressa que nós vamos encaminhar esse paciente para um profissional de saúde, como o fisioterapeuta, o quiropraxista, o osteopata, o ortopedista. Então, quando o problema é ascendente, nós precisamos que o profissional nos auxilie, porque a boca é uma consequência do problema que há no corpo. Da mesma forma, quando a gente tem um problema na boca que leva a um desalinhamento corporal, nós também vamos precisar de um profissional da saúde corporal, mas não tenha uma urgência, né? Uma coisa que é muito importante dentro da sistêmica, e acredito que dentro de qualquer trabalho da odontologia ou de saúde de maneira geral, é que a gente tenha um trabalho interdisciplinar com outros profissionais, que cada um dentro da sua área saiba o que o outro está fazendo, para que a gente possa encaminhar esse paciente com segurança, sabendo que o profissional entende o nosso trabalho. Esse quadro também foi o Dr. Werner Schupp que nos deu, e ele mostra
que a mandíbula bem posicionada favorece a coluna bem posicionada e a cintura pélvica, que hoje é chamado de cíngulo dos membros inferiores, também bem posicionada. Ao passo que quando eu tenho uma alteração no posicionamento da mandíbula, eu posso ter uma desorganização em toda a coluna, ter uma pelve ou uma cintura pélvica desalinhada, o que pode gerar uma perna mais curta que a outra, por exemplo. A gente tem que lembrar que a caixa craniana, ela tem 3 pontos de apoio, né? As ATMs e a primeira vértebra cervical. Então, quando esse equilíbrio na ATM está comprometido, vai comprometer também a relação da caixa craniana com a primeira vértebra cervical, e num movimento compensatório nós vamos ter todo esse desalinhamento da coluna e da pelve. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de pacientes com problemas na coluna, uma escoliose, mordida bem profunda. Aqui ele está com um aparelho na boca e a radiografia mostrando já a melhora da escoliose dele. Isso é imediato. Então ele fez uma radiografia sem o aparelho na boca, a outra radiografia com o aparelho na boca e mostrando a alteração imediata. Nesse caso, mais ainda, esse menino, uma mordida extremamente profunda, um classe 2, uma escoliose grave para a idade dele, 9 anos de idade, e a gente colocou um outro aparelho e a gente percebe a alteração na coluna dele. Que aparelho que nós vamos colocar na boca do nosso paciente? Aquele que você domina. Essa é a melhor técnica. Nós dominamos a reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares, desenvolvida pelo Dr. Maurício Vaz de Lima. Com essa técnica associada aos PANs, que o Agné vai falar daqui a pouco sobre eles, a gente consegue restabelecer o equilíbrio do nosso paciente. Então, para nós, essa técnica é a melhor, mas todas as técnicas são ótimas. O que diferencia o resultado é a habilidade do profissional que trabalha com ela. Então, a melhor técnica é aquela que o profissional domina completamente e ele vai saber utilizá-la da melhor forma possível. Nós utilizamos, além da reabilitação dinâmica, algumas outras técnicas, alguns outros artifícios que nos ajudam a atingir o equilíbrio que a gente está buscando. Equilíbrio esse que nos foi dado, buscado pela anamnese, pela mordida construtiva, pela cefalometria do rocabado, principalmente, pelos PANs que vão nos mostrar aonde está o equilíbrio dessa mandíbula. E cada paciente é único, então cada tratamento é único, tá? Esse trabalho a gente desenvolveu na década de 1999, e a gente mostrou e publicou pela primeira vez em 2001, que é a relação da RAF com a coluna. Então eu tenho o mesmo desenho que eu tenho na RAF palatina, eu tenho na coluna como um todo, né? Essa é a coluna vertebral inteira, aqui embaixo está a pelve, e aqui a gente tem o mesmo desenho que eu tenho na RAF palatina. Para o dentista isso é muito fácil verificar quando você faz a moldagem do paciente. Em outros momentos a gente vai mostrar isso com mais detalhes. Agora eu vou passar para o Agné, para ele dar sequência no que a gente está
tentando mostrar para vocês. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os possibilitadores de função, né? Que nada mais é do que os PANs, o possibilitador aeromuscular anterior e o possibilitador aeromuscular posterior. E o PAN nós também colocamos o nome de TOP, né? Que é a terapia oclusal de propriocepção. Então, quando nós colocamos um aparelho na boca com determinados estímulos, estamos fazendo uma provocação de mudanças em nível do trabalho muscular, não é? Então, é uma terapia oclusal de propriocepção, que todos nós sabemos que os dentes nas raízes dos dentes nós temos a membrana periodontal, e essa membrana periodontal ela tem receptores, ela liga a raiz do dente ao osso, não é? Que é considerado uma articulação entre o dente e o osso, e nessa membrana periodontal tem receptores neurais que, quando vamos mastigar um alimento, essa informação é dada por esses receptores existentes na membrana periodontal, ou seja, quando vamos mastigar um alimento duro ou mole, nós não paramos para pensar, isso tudo é automatizado. E essa codificação é dada no momento em que um alimento entra em contato com o dente, a membrana periodontal codifica, informa o cérebro faz a decodificação e informa o músculo da carga e a força que vai exercer para triturar o alimento, não é? E nós temos uma memória em nível de trabalho muscular. E os PANs, os possibilitadores aeromuscular, vão fazer esta função de desprogramar o músculo e dar uma nova informação para que o sistema estomatognático, o sistema ósseo muscular, se desenvolvam dentro de uma função adequada. Então, a posição mioequilibrada da mandíbula, a posição de repouso, a musculatura apresenta uma contração tônica mínima para a oposição e o peso da mandíbula, porque o ideal é que a mandíbula fique em uma posição em relação à maxila que os dentes não se toquem. Todas as vezes que nós tocamos os dentes é considerado um trauma a longo prazo, isso sem o alimento entre eles, não é? Porque quando tem o alimento, os dentes não se tocam, ele tritura o alimento. Existem poucos toques nos dentes durante os dias, isso fisiologicamente falando. Então, todas as vezes que nós fazemos um apertamento ou range, fazemos um bruxismo, né, é muito prejudicial para o sistema estomatognático, onde o osso vai sofrendo reabsorções devido à carga exercida. Então, o PAN anterior, nós utilizamos ele no início do tratamento para desprogramar essa memória em nível muscular. Depois de 60, 80 dias, 90 dias, isso depende de caso a caso. Alguns casos com mordida profunda pode-se se estender o uso do PAN anterior, do possibilitador aeromuscular anterior ou TOP, durante 5, 6 meses, mas na grande maioria, por 60 dias já se faz a indicação para troca e a colocação de um possibilitador aeromuscular posterior. Então nós vemos aqui o PAN anterior com toque só nos dentes anteriores e o PAN posterior, que no PAN posterior nós reproduzimos no aparelho as curvas de Spee e de Wilson para ter os movimentos anterior-posterior e de lateralidade em liberdade de movimento para adequar a musculatura e a articulação temporomandibular. As interferências oclusais
provocam contrações musculares que modificam essa posição de repouso. Então, por isso, a necessidade neste protocolo de tratamento, a utilização do PAN anterior e PAN posterior. Muito bem. Então, a face e o corpo possuem uma linguagem e é em ambos que se manifestam as experiências do ser humano, decorrentes dos mais diversos acontecimentos pessoais. Caso a mímica da face consiga disfarçar os infortúnios, o corpo mostra. Então, tudo que acontece da forma que nós somatizamos tudo diante da vida, dentro de uma expressão e uma comunicação não verbal, é possível fazer a leitura através da postura corporal. Então, no classe 2, por exemplo, que é o indivíduo com a mandíbula mais posteriorizada em relação à maxila, nós temos determinadas inclinações do corpo, cabeça mais anterior, cifose mais acentuada, não é? Então temos determinadas curvaturas mais acentuadas. E o indivíduo classe 3, com a mandíbula anterior, não é? Em relação à maxila, já sofre uma inclinação da cabeça para posterior, a coluna mais verticalizada, o peito mais aberto, não é? E uma postura do indivíduo que anda mais olhando mais em uma região superior, se bem que o cérebro sempre vai dar a mensagem para a visão se manter no horizonte. Então, desde quando o bebê começa a engatinhar, o cérebro vai dar o comando para a visão se manter no horizonte e vai começar a iniciar as curvaturas de compensação da coluna, como a lordose fisiológica, a cifose fisiológica. Nós também podemos ter uma hiper ou hipocifose ou lordose, alterando a postura desse indivíduo, mas o sistema neurológico vai sempre dar o comando para a visão se manter no horizonte. Quando há uma descompensação, o corpo vai se desviando, né, para poder equilibrar a visão para o horizonte. Muito bem. Então, hoje, a osteopatia, ela vem mostrando, não é, essa questão da sutura entre os ossos, o movimento entre as suturas, entre os ossos cranianos e os ossos sacrais. Essa imagem nos mostra bem, não é? Como essas articulações intraósseas têm um movimento e que este movimento, essa sutura, os ossos não são rígidos. E a osteopatia crânio-sacral vem defendendo há muito tempo, já há muitos anos, essas questões, e que estudos feitos internos que vêm da estrutura indicam a influência da enfermidade, suas causas e os tratamentos manuais, tudo através do aparelho músculo-esquelético. Qualquer desequilíbrio oclusal se manifestará nos ossos do crânio, isto é chamado de complexo mandíbulo-crânio-sacral. Então é a relação da oclusão, da relação mandibular-maxilar entre crânio e coluna. Isso vem nos mostrando que a mastigação, a oclusão interfere também nas suturas e nos movimentos entre esses ossos do crânio e os ossos sacrais, que ao mesmo tempo que ocorre o movimento entre os ossos cranianos, ocorre também nos ossos sacrais e vice-versa. Muito bem. Então, Retzlaff, em 1987, Redwood e Upledger, em 1983, puseram em evidência a presença de fibras nervosas mielinizadas e não mielinizadas, receptores nervosos e de uma rede vascular no interior das suturas cranianas,
que até há pouco tempo era estudado que esses ossos eram calcificados. E hoje já se sabe que essas suturas são articulações, não é? Então, a disfunção na sutura pode repercutir sobre os núcleos dos nervos cranianos, produzindo problemas no tônus muscular mastigatório, problemas de oclusão e problemas na articulação temporomandibular, problemas de ATM, não é? Bom, então as disfunções esfenobasilares, que significa são a articulação do osso esfenoide com o osso occipital, e eles fazem um movimento de flexão e extensão, e ao mesmo tempo ocorrem esses movimentos na região sacral, entre o sacro e o cóccix, não é? Aqui mostrando o osso esfenoide, que ele é a base do crânio onde se apoia o cérebro, e o occipital. Então é chamado de disfunções esfenobasilares quando estamos diante de uma barreira de movimento entre o osso occipital e o osso esfenoide. Muito bem, então nós podemos concluir que um movimento em flexão, ele ocorre um fechamento do ângulo esfeno-occipital, não é? Mostrando aqui no quadro que o esfenoide occipital faz um movimento de flexão e extensão. E neste movimento de flexão, ele favorece que um crânio com diâmetro transverso e órbitas com diâmetro aumentado, o palato duro mais plano, e pode provocar uma sobrecarga dos contatos nos oclusais posteriores, nos dentes posteriores. Favorece a deglutição atípica pela posição anteriorizada da língua, se associa mais ao indivíduo classe 3 e transtornos posturais com inversões das curvas, como a cifose e a lordose fisiológica. A disfunção que mais afeta a ATM é na flexão e favorece a hipermetropia. Já na disfunção em extensão, que ocorre a abertura do ângulo entre os ossos esfenoide e occipital, o crânio pode ter um aumento do seu diâmetro anteroposterior, as órbitas diminuem seu tamanho, o palato é estreito e alto, mais profundo, favorecendo uma disfunção da posição da língua no vazio bucal, e favorece a asma e os problemas com fossas nasais. E favorece também a miopia e predispõe ao bruxismo, ao ranger dos dentes e deglutição atípica pela posição posteriorizada da língua. Se associa mais ao indivíduo com desenvolvimento em classe 2, que o classe 2 tem a mandíbula mais posteriorizada em relação à maxila. Transtornos posturais anteroposteriores e o aumento das curvaturas da coluna, não é? Então, os ossos, o osso maxilar e as suturas com outros ossos da face do crânio. Então, mostrando nesta imagem como a maxila está com as suas articulações intraósseas com a maior parte dos ossos que formam a face e o crânio, não é? Estímulos, então, na oclusão favorece o desenvolvimento ou o mau desenvolvimento entre os ossos devido ao estímulo, porque sabemos que onde se insere o músculo é onde nós temos o maior desenvolvimento do tecido ósseo. E com o impacto da oclusão na mastigação, também é um impulso, um estímulo para que ocorra o crescimento em nível ósseo. Então, os ossos do crânio, os ossos sacrais,
através dos impulsos elétricos, impulsos sanguíneos, impulsos linfáticos, impulsos da respiração, realiza os movimentos de extensão e flexão. Bom, então, ao mesmo tempo que ocorre a flexão e a extensão no occipital e esfenoide, ocorre entre o osso sacral e o cóccix, não é? A flexão e extensão. E nos demais ossos também, os ilíacos, com os parietais e assim por diante, que nós veremos isso numa aula mais profunda, mostrando essa questão Lovett entre os ossos do crânio e os ossos sacrais. E a extensão e flexão esfenobasilar, aqui mostrando uma flexão nesta imagem, não é? E nesta imagem mostrando uma extensão. Lembrando que uma inspiração, a inspiração na respiração, ela favorece a flexão e a extensão, ela é favorecida pelo movimento da expiração, né? Então, repetindo, a inspiração favorece a flexão e a expiração favorece a extensão entre as articulações dos ossos. Aqui mostrando a extensão e flexão entre o sacro e o cóccix. Então temos aqui os vetores mostrando que na flexão que o sacro, a ponta do sacro vai para dentro e a ponta do cóccix vai para fora. E na extensão o movimento contrário, não é? O sacro, a ponta do sacro vai para fora, para a dorsal, e a ponta do cóccix vai para dentro, na extensão. Isso tudo compromete também os movimentos de flexão e extensão entre os ossos da maxila, entre a maxila direita e a maxila esquerda. Muito bem. Existe um estudo da paleoantropóloga Anne d'Ambricot-Manassé, ex-diretora do Museu de História Natural de Paris, que ela resolveu estudar a evolução do desenvolvimento da mandíbula, o único osso móvel do crânio, e percebeu uma alteração que eu não estava procurando, o osso esfenoide, onde se assenta o cérebro. É o osso mais complexo do nosso organismo e o primeiro que se desenvolve na vida embrionária. Então ela percebeu que ao longo das eras sofria inclinações. Esse osso esfenoide ele sofre uma inclinação e quando aconteciam havia um aumento das calotas cranianas e da massa encefálica e nos tornávamos mais inteligentes e mais eretos. Há 60 milhões de anos o esfenoide era horizontal. A primeira inclinação que sofreu foi há 40 milhões de anos. Durante essas inclinações, a evolução ocorria de forma microevolutiva e, em determinados momentos, saltos macroevolutivos e aumentam a velocidade da nossa evolução. Pesquisadores anatomistas e bucomaxilofaciais nos Estados Unidos e Japão estão percebendo inclinações do osso esfenoide em crianças que estão nascendo e prenunciando uma nova inclinação nas próximas gerações. Então, neste momento, gostaria de mostrar para vocês algumas casuísticas onde mostra qual é o objetivo do tratamento. Não é? Então, observem esta boca, não é? Com as inclinações de dente, dentes tortos, inclinados, mordidas cruzadas, mau posicionamento da língua no interior da boca, do vazio bucal. E foi feito este tratamento, onde foi isso que conseguimos, porque o tratamento é individual. Nós analisamos se o indivíduo está em equilíbrio através da reação muscular
do corpo, né? Então, como o sistema neuromuscular caminham juntos, é possível fazer diagnóstico se a pessoa está em equilíbrio, em função correta, através da reação muscular corporal. Então, mostrando aqui que esta foto e esta radiografia foram feitos um ano após o término do tratamento. Então, nessas radiografias nos mostram que aqui no início do tratamento ele tinha uma retificação da coluna cervical, mordida aberta anterior, uma inclinação do crânio. Já um ano após o término do tratamento, a radiografia nos mostrou já a formação da lordose fisiológica cervical, não é? A mordida funcional, oclusão funcional anterior, não é? Os dentes em equilíbrio na oclusão. Então, para vocês perceberem que o quanto é importante trabalhar as funções mastigatórias. Já neste caso, apresenta uma falta de desenvolvimento em nível ósseo, né? Uma disfunção da posição da língua, falta de espaço do alinhamento dental, um desenvolvimento não adequado da pré-maxila. Indivíduo já com 22 anos de idade, onde foi feita a expansão através do aparelho da reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares, com a utilização do pan anterior, pan posterior, e foi feito a expansão, o desenvolvimento desse osso para poder alinhar esses dentes adequadamente, não é? Utilizamos aparelhos da reabilitação dinâmica e funcional dos maxilares desenvolvida pelo Dr. Maurício Vaz de Lima, que são os aparelhos encapsulados. Nós acrescentamos os pans posteriores com as curvas de compensação da boca. Aqui foi feito um trabalho de distalização para poder ganhar espaço, desenvolver o osso para poder ganhar espaço e alinhar os dentes sem extração. Observem o palato duro, como é profundo, com atresia no desenvolvimento transversal, não é? E já aqui alinhado com a expansão e o desenvolvimento ósseo adequado para se posicionar adequadamente a língua e os dentes alinhados. Utilizamos não só a ortopedia, que nesses casos foi feita uma pequena ortodontia para poder ter um alinhamento e um nivelamento dos dentes melhor para a função dessa mastigação e da distribuição de cargas e forças durante a mastigação, não é? Já aqui mostrando o caso como era no início, não é? À vista do palato, da arcada superior, o antes e o depois, como era a boca deste paciente e como ficou. Então, a língua, a musculatura, a respiração, tudo entra em uma função adequada e o corpo agradece, né? Já nesse caso, uma paciente com mordida profunda, muito acentuado, um overbite, um overjet acentuado, com falta de espaço também para o alinhamento dos dentes, onde foi feito o trabalho com ortopedia funcional dos maxilares. Neste caso não foi feito ortodontia, só com aparelhos ortopédicos, não é? Aqui fazendo um trabalho de distalização dos dentes posteriores e ao mesmo tempo um pequeno movimento da pré-maxila para adquirir espaço e alinhar esses dentes adequadamente, o superior e o inferior, não é? Então aqui o antes, a mordida profunda, o overjet, e o depois, o caso terminado, sempre lembrando que o equilíbrio é individual, não é? Não existe uma receita de bolo, não existe um padrão. Então, para cada indivíduo, a situação
é diferente e é bem individualizado de acordo com as funções que a pessoa apresenta, não é? Então, a odontologia sistêmica é isso, não é? É a relação da boca com tudo que nós somatizamos diante da vida, nas nossas crenças, valores, tudo que foi imposto na nossa educação. O nosso cérebro vai registrando e nós vamos tendo determinados desenvolvimento, lógico, nunca esquecendo da genética, não é? Que nós trazemos toda uma codificação genética e esse desenvolvimento também se corresponde a toda essa informação dos genótipos e dos fenótipos, não é? Que o fenótipo nada mais é do que as características do meio, das características epigenéticas, não é? Então, a odontologia sistêmica é isso, é a forma como a gente vê o indivíduo como um todo e não a boca individualizada do corpo, não é? Que sempre brincamos que se o paciente deixasse a boca de manhã no consultório e passasse à tarde para pegar, seria ótimo, mas isso não acontece, o indivíduo está ali com todos os seus traumas, medos, enfim, suas disfunções, as suas patologias. Então é possível através da boca fazer alguns diagnósticos e tratamento. Esperamos que vocês assim tenham aproveitado essas informações e no futuro próximo vamos trazer aí novas informações. Muito obrigado.